Ninguém precisa falar mal do professor, porque a gente mesmo já fala mal de nós. Porque, cara, a gente fica se martirizando, a gente não se valoriza, a gente mesmo não se valoriza. Olá, estamos no ar com mais um podcast da Sapion, o Sapioncast. Esse episódio, ele é mais do que especial. Eu já esperava há algum tempo a oportunidade de gravar com esse cara. E há uma peculiaridade de nós estarmos aqui gravando esse podcast que eu vou mencionar um pouquinho mais para adiante. Como eu quero ser bastante cuidadoso com a apresentação dele, eu vou ler um pequeno trecho que eu preparei que introduz esse convidado incrível nosso aqui hoje. Vamos lá. Ele é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e criador do método ALI. Nem vou explicar, vou deixar para ele. Ele se posiciona como um neurocomunicador, um verdadeiro tradutor da ciência que torna conceitos complexos da neurociência em ferramentas acessíveis. Sua jornada é fascinante, uma história de resiliência, superando uma adolescência com timidez e até mesmo 3 negócios que não deram certo, para depois abandonar uma carreira de sucesso e se dedicar à sua paixão, a educação e a comunicação. Paixão por educação e comunicação. Então hoje nós teremos a honra e a satisfação de conversar com o William Borghetti. Tudo bem, William? Tudo ótimo, gostei da apresentação. Gostou? Boa, hein? Tentei ser empolado assim para ser no seu nível. Ô diretor, você tira o corte aí, depois a gente vai usar essa daí. Obrigado, Jones. Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente acaba se vendo toda vez correndo, né? E vem para o Espírito Santo e sai correndo e tal. Mas dessa vez teve a oportunidade de vir conhecer os estúdios aqui, maravilhoso, assim. O primeiro estúdio que o que você que está assistindo está vendo aqui é igual atrás da câmera. Porque normalmente a gente vai no estúdio, tem fita crepe, gente pendurada, né? E aqui você fez um estúdio de primeira linha e obrigado pelo convite aí, pela confiança, pela parceria sempre. Legal. E você, pelas vezes que tem vindo ao Espírito Santo e à Colatina especificamente, já tem um bocado de história por aqui, né? Já tem algumas já. Massa. William, eu fiz essa apresentação aqui, eu gostaria de ouvi-la na sua versão, né? Ou seja, traduzindo isso que eu li aqui, fundador de um instituto, criador de um método, um cara que procura simplificar conceitos, é isso mesmo? Cara, essa é uma grande... Eu sempre digo que a própria ciência, né, Rones, ela parte do incômodo, né? Tudo que a ciência criou na história do mundo, alguém olhou e falou, não é possível esse negócio aí, né? E aí foi lá e criou alguma coisa. Então, eu sempre fui muito fascinado, eu sempre fui muito curioso, desde muito criança, assim. Aquela criança que fica perguntando por que as coisas funcionam desse jeito e tal. Até chegar no nível acadêmico, né, de você ir lá e pesquisar, e estar numa universidade e tal. Só que eu sou um pouco avesso à burocracia. Né? Eu prezo muito na minha vida como um todo na simplicidade. Acho que coisa simples, não precisa ficar criando problemas e tudo, né? E me incomoda muito, me incomoda ainda, então é um incômodo constante, como que a academia, muitas vezes, ela torna muito inacessível coisas incríveis. Eu tenho aula que eu assisto lá na universidade que eu falo, cara, eu tinha que pagar ingresso para assistir essa aula, tem que bater palma pro professor. O que esse cara tá falando, né? E tem 5 pessoas lá, e aí você fala pro professor, você é maravilhoso, qual que é a tua rede social? É feio usar rede social no ramo acadêmico, e no podcast é menor, sabe? É um negócio assim, você vai no podcast, e aí eu falei, o quê? Eu vou pegar todo esse conteúdo maravilhoso que eu tenho acesso aqui e vou reportar isso para qualquer pessoa ter acesso e aprender, né? Então isso me moveu muito a fazer esse trabalho que eu faço. Isso tem a ver com transformação, né? Absolutamente. Tem a ver com transformação. E vale dizer que, ao longo desse tempinho que a gente vai ter aqui de nossa conversa, a gente vai buscar falar sobre esse tema, como que a neurocomunicação ajuda numa jornada de transformação. Numa jornada de transformação que é pessoal, né? Eu nas minhas atribuições do dia a dia, e uma jornada de transformação também para os gestores, né? Aqui na SAP a gente lida com pelo menos 3 tipos de públicos. O público principal que está no nosso propósito, que é o professor, né, aquele que a gente quer transformar a vida. Um outro público que são os gestores diretos desses professores, que são os diretores, os pedagogos. E um outro público ainda que são os secretários de educação.
E aí a minha pergunta, eu já vou encaixar logo nessa aí. A neurocomunicação pode ser uma ferramenta desses três públicos? Ou seja, o professor com o seu aluno, o diretor com o professor e o secretário com o diretor e com o professor? Absolutamente. Eu faço uma brincadeira que é assim, ó, onde tem cérebro e onde as pessoas se comunicam, a neurocomunicação cabe. E aí a gente vai para todos os lugares, né? Então, em todo lugar, né? Onde tem cérebro e onde tem comunicação, cabe. Por quê? Posso dar spoiler do curso que a gente gravou? Rapaz, deve fazer isso. Então, tá bom. Então, assim, ó, tem um curso que a gente gravou sobre da neurocomunicação e todas as ferramentas que vai estar na plataforma, né, do Sapio Magister, enfim, então até os nossos secretários de educação que estão assistindo podem ter acesso a essa ferramenta, os professores. Uma das aulas, vou tentar aqui não dar o spoiler da aula, mas eu vou só falar o que tem. Não, é só embala a bala. Isso, muito bem. Então, por exemplo, uma das nossas aulas a gente falou sobre memória de trabalho. Memória de trabalho. Uhum. Eu sou capaz de apostar que 90% dos professores que assistirem essa nossa palavra não sabem o que é memória de trabalho. Memória de trabalho. Memória de trabalho. Posso confessar que eu também não sei? Sim. Vamos partir desse princípio, que eu também... Ok. O que é a memória de trabalho? É quando você está vendo uma coisa, essa coisa sai da tua frente e você continua por um tempo conseguindo processar aquilo que você não está mais vendo. Exemplo. Você parou na vaga, olhou, falou, vaga 10. Aí foi lá, fez a tua compra, voltou. Você tem que lembrar que é a vaga 10 sem você ver a vaga 10. Você está no estacionamento, você precisa lembrar sem estar vendo. Então essa capacidade de, por um período de tempo, você lembrar de uma informação é memória de trabalho. Uhum. Consegue colocar isso dentro de uma sala de aula? O aluno está vendo a matéria, mas ele tem que lembrar quando a matéria não está com ele. Ele tem que criar um método de pegar essa memória e transformá-la numa memória que vá fixar no aprendizado. Existe técnica, existe neurociência. Isso acaba ocorrendo por um tempo, não, William? Isso, exatamente, por um tempo. Se ela não tem alguns elementos, como, por exemplo, a emoção, a repetição. Então são coisas que vão transformar essa memória. Mais. Isso. Essa memória de trabalho, essa memória de curto prazo, para uma memória de longo prazo. Uhum. Então por que você lembra lá do dia que o teu filho nasceu e você não lembra que você almoçou semana passada? Uhum. Então você começa a pensar assim, o cérebro tem um mecanismo que tem coisa que ele dispensa e tem coisa que ele guarda. Então vamos fazer um exemplo aqui de memória e trabalho na prática. Vai lá. Eu estou conversando com você aqui, o tópico da pergunta e do ponto, o do argumento, é a neurocomunicação como uma ferramenta de transformação, beleza? Isso. Só que aí o meu cérebro já está me preparando para a próxima pergunta. Perfeitamente. Isso é memória de trabalho. E aí enquanto você está me ouvindo... E eu estou pensando na pergunta que eu vou fazer na sequência. Você está processando, porque veja bem, você está numa posição de alguém que tem que estar preocupado em manter o ritmo da nossa conversa. Uhum. Quem está nos assistindo está usando a memória de trabalho para outra coisa. Quem está nos assistindo não está pensando na pergunta, está pensando assim, pô, isso é interessante. Bacana isso que ele acabou de falar. Colocar ou não, ou isso aqui não precisa. Então, veja que dependendo do contexto, a minha memória de trabalho vai me levar para uma outra coisa. Uhum. Que inclusive o TDAH ele tem um problema de memória de trabalho. É onde começa a dar esse problema porque ele está vendo, mas ele não está prestando atenção. A cabeça dele está puxando ele. Tem um passarinho lá fora. E ele já perdeu do que ele estava falando aqui. Ontem eu estava num almoço com um parceiro, e esse parceiro nós já identificamos que ele tem TDAH, certo? E aí a gente estava numa conexão e eu estava desenvolvendo um argumento complexo sobre uma parceria comercial. Aí de repente ele olhou para o meu braço e falou assim, caraca, você gosta de cordão e pulseira? Eu falei, caraca, por que ele tá falando isso? Aí eu falei assim, não, gosto. Cara, eu tenho um cordão que é igual à sua pulseira. Só que é mais grosso. Eu falei, o que eu tava falando com ele? Pronto, aí ele... Aí ele me levou pro TTH dele. Isso. Aí ele falou assim, se você gosta, como você tá dizendo, eu vou dar para você de presente. Eu falei, então tá. Beleza, e o assunto já enrolou. Mas eu fui diagnosticado com TDAH com 30 anos. Eu já estava adulto e tal. E para você ter uma ideia, a doutora Patrícia Zoc vai ficar muito orgulhosa de mim agora. Um dos pontos da terapia é fechar o assunto que foi aberto. Então, voltando lá onde você perguntou, do professor, do diretor e do secretário... Por gentileza. Olha como é importante. Então, o que a gente fez na aula que falou da memória de trabalho,
é um dos pontos que, quando o professor entende isso, ele pode dar uma aula magnífica, quando ele entende como funciona a atenção, memória de trabalho, memória de curto prazo. Uhum. Então ele consegue melhorar muito a aula dele. Uhum. O diretor que conhece isso, ele consegue trazer os melhores treinamentos, ele consegue gerir melhor o conteúdo que ele vai passar para os professores. Ele vai realizar os inputs na hora certa. Exatamente. No professor, agora é hora de eu dar destaque aos pontos-chave do conteúdo, porque daqui a pouco vem uma avaliação. Perfeito. E o secretário de educação, por sua vez, ele vai conseguir criar uma gestão de educação, de onde que vai chegar, de onde o conhecimento do professor vai alcançar e, consequentemente, do aluno, muito mais amplo. E o que me deixa, assim, absurdamente, assim, nossa, cara, peraí, eu preciso fazer alguma coisa na educação, a matéria-prima do professor é o aluno. E aí, quando você pega lá o professor de geografia, ele sabe muito de geografia. Uhum. Mas quando você vai perguntar de aluno, de memória, de atenção, de ansiedade, de tudo isso, e não que o professor não quer saber nem nada disso. A própria formação pedagógica não dá a ele essas ferramentas. Uhum. Perfeito. E hoje os professores que sabem disso, eles estão, por exemplo, numa plataforma igual o Sapiens Magister. Ele sabe porque ele foi atrás, ele foi estudar. Uhum. Porque na formação dele não tem. A formação pedagógica lá da universidade e tudo mais. A gente recorrentemente aqui nesse nosso podcast, no Sapiencast, a gente tem falado na crise que se estabeleceu na formação de professores e também na crise que se estabeleceu no surgimento de novos talentos para a educação, pessoas que queiram a educação. E no campo da formação de professores, a formação inicial, William, não está entregando quase nada para o professor, que ele precisa para de fato performar. Uhum. Aliás, esse argumento justifica o problema que nós resolvemos, que a Sapiens Magister resolve, que é por meio de 5 trilhas de formação, né, que começa com inovação e termina lá em gestão, a gente entregar os conteúdos que o professor precisa, que a formação inicial não deu, para ele performar, para ele entregar uma formação, uma aprendizagem para os meninos de qualidade, né? Graças a Deus o Brasil deu uma evoluída, a gente agora já garante acesso universal à escola, em quase todos os cantos do Brasil, e agora se estabeleceu uma discussão sobre qualidade na educação. Né? Exato. Primeiro era uma questão de quantidade, Exatamente. Tinha que ter escola onde não tinha, né? A gente falava ali fora, estava batendo um papo, eu estava falando, o meu pai foi criado lá no sertão do Rio Grande do Norte e tal, nos anos 50. Cara, ter escola era um luxo. Era o grupo, né? Que punha moleque de 10, de 15, de 8, todo mundo na mesma sala, só para aprender a ler e escrever ali, malemar, e tocava embora. Então, a educação brasileira evoluiu significativamente de lá para cá. Hoje, qualquer cidadezinha do fundo de qualquer lugar tem uma escola. Né? Exatamente. E aí a gente passa para esse segundo ponto que você disse. Legal, cumprimos a primeira meta. Agora, qual é a qualidade que a gente está entregando? Então, eu já fiz algumas pesquisas com professores, isso é bastante interessante. Uma vez eu fiz uma pergunta para centenas de professores, a pergunta era assim: qual o seu maior problema dentro da sala de aula? Pergunta ampla, diversa, do tipo, fala o que você quiser. Qual que é o teu maior problema dentro da sala de aula? As campeãs, assim, de longe do terceiro lugar, né, as mais faladas foram falta de atenção do aluno e indisciplina. Aí, beleza, essa é uma reclamação lá de 90% dos professores disseram um ou outro. Aí eu pergunto, quanto que a formação na pedagogia dá para um professor sobre indisciplina e sobre falta de atenção? Nada. Então a gente começa a perceber assim, aí volta ali a tua pergunta, para um secretário de educação que está dentro do sistema aqui da Sapiens, que vê uma conversa dessa, ele fala assim, peraí, será que eu preciso ensinar o professor de matemática mais matemática? Será que é isso que vai resolver o problema? Não é, né? Então o professor ele está pronto para o cálculo, ele está pronto para fazer ali as fórmulas e tal. O que está faltando para ele e o que está deixando o professor doente? Aquele moleque pendurado na cortina, ele não sabe o que fazer, cara. Exatamente. Uma sala que ninguém presta atenção nele. Exatamente. Então, os módulos que a gente gravou, né, e a gente fez um trabalho muito legal, eu, Rainer e o Marco, a gente desenhou o seguinte, eu peguei desde o espermatozoide, ou seja, como é que um cérebro é formado na gestação,
E aí fui fazendo os módulos. 2 anos, 6 anos, 8 anos. Eu vi o template, ficou incrível, cara. Então, por que eu estou trazendo isso? O professor que está nos assistindo fala assim, mas eu dou aula para os maiores, eu dou aula para criança, eu dou aula na creche, eu dou aula no infantil. Todo mundo vai ser contemplado com esse conteúdo. Que interessante. Para entender, e o mais legal, você vai olhar para aquele ponto que você está fazendo a aula e vai pensar assim, deixa eu ver o módulo da frente, que eu quero saber o que eu vou entregar. E deixa eu olhar o módulo de trás para eu saber o que está chegando. Qual que é a prioridade daquele cérebro? Porque assim, adolescente faz bagunça, adolescente presta atenção, adolescente não quer estudar. Cara, isso desde que o mundo existe. Tem o Aristóteles dizendo isso. O jovem não quer saber de liderança, o jovem não conversa, o jovem não tem educação. Cara, o adolescente problema Sempre foi assim. Ponto. É assim e vai continuar sendo. Agora, o que a gente faz com essa informação? Ou a gente chora, é a geração, esses meninos de hoje em dia, que é o que o nosso pai falava, que é o nosso avô falava, ou a gente fala, deixa eu entender como que funciona e como é que eu vou dar uma alta performance para esse aluno. Ô Willi, deixa eu dar uma gastada aqui nas minhas viagens. Em 2022, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão lá na Califórnia, no Vale do Silício. Para quem nos acompanha, o Vale do Silício é reconhecido mundialmente como o lugar mais inovador do planeta. Todas as big techs estão lá, as grandes tendências de tecnologia surgem lá. E aí, durante essa imersão, nós ficamos 7 dias, e na terça e na quinta da semana que nós ficamos, a gente fez evento de interação na casa em que nós ficamos hospedados. Não ficamos em hotel, porque na casa, ficando em casa, a gente interagia mais dentro da imersão. Tá fazendo café junto, tá jantando junto, e o hotel, as pessoas ficam ali, cada um no seu quarto. Na terça e na quinta. Quando foi na terça-feira, como tinha alguns brasileiros ilustres lá no Vale, a gente queria atrair esses caras, a gente fez um churrasco. Na quinta, uma feijoada, com comidas brasileiras, né? E aí os caras foram em massa. E aí foi um tio lá, um tiozinho, era um avô já, tiozinho é uma força de expressão, era um avô, e ele estava falando lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, como que ele não conseguia se comunicar com o neto dele. Ele em pé, assim, eu tô vendo aqui até a foto, assim, lá na sala, todo mundo em volta dele e tal. E esse avô era um cara mega empreendedor do Vale do Silício. O negócio dele lá, inclusive, era um negócio com cannabis, com maconha, um modelo de negócio voltado para maconha. Inovação da inovação da inovação. Mega. Mas ele não conseguia se comunicar com o neto dele. Ele falou, toda vez que eu vou na casa da minha filha, o meu neto não resmunga comigo, mal fala comigo, e está sempre dentro do quarto se comunicando de forma muito fluente com outras pessoas, com os colegas que estão mais comigo, não. Aí eu fiquei pensando, né? Eu estou aqui no Brasil, estou no Espírito Santo, estou em Colatina, e só vai ficando cada vez mais no interior. E circulo muito no interior mesmo, aqui no interior do Espírito Santo. E os netos e sobrinhos que eu vejo no interior do Espírito Santo, em lugares de estrada de chão, são iguaizinhos o neto do meu amigo lá do Vale do Silício. Então a comunicação é a mesma, cara. E é muito louco pensar que, assim, quando você olha você para o teu pai, existe uma distância de geração. Você fala, meu pai é mais assim, eu sou mais assim. Existe uma distância. Você para o teu filho parece que tem 300 anos de diferença. Cara, você chega para a molecada hoje, você fala de orelhão. Tem uma que eu falo para a molecada, eles dão risada. Eu falo, a gente entrava na internet. A gente não entrava na internet? Você entrava, você ia até um computador, acessava, fazia o barulho. Os moleques falam, cara, como é que alguém entra na internet? A internet não tá aí? Não, a gente fazia curso de internet. Pois é, curso de datilografia. Eu sou certificado, cara. Então. Lá pela minha cidade, pô. Fiz um curso de internet. Olha que, assim... Curso de informática. E quando a gente fala isso, parece que tá vindo um cara aqui do século XIX e falava assim, porra, na Revolução Industrial, sabe? Uma coisa muito longe. E não. A gente tá falando que 30 anos atrás, cara, o mundo era o cara que tá 30 anos em coma, se ele acordar hoje, ele não sabe nem para que lado ele sai. Então, é papel do adulto como em geral, mas mais do professor em ter essa conexão. Por quê? A nossa matéria-prima é criança e adolescente. Se eu não consigo entender... E, de novo, ontem eu abri a palestra, fizemos a palestra em Marilândia, né? Que, aliás, foi assim... Eu falei para a tua equipe, eu falei assim, Marilândia me deu uma recepção maior que a média. A gente sempre é muito recebido, muito gentilmente e tal.
Mas assim, o jeito que a galera recebeu a gente lá, assim, eu fiquei surpreso, sabe? Falei, calor humano? muito, assim, muito. Até o pessoal falou assim, tem muita gente para bater foto, né? Tudo bem. Eu falei, se fosse para fazer mudança, eu não ia, não. Agora vai tirar. Mas para tirar foto, eu fico aqui até a hora que vocês quiserem. Foi muito legal. E lá, a gente teve a oportunidade de bater um papo direto, e eu abri a palestra dizendo assim, o professor, ele tá ferido, né? O professor, ele tá cansado, tem todos os problemas que a gente sabe. Aham. Aí o cara fala assim, pô, mano, eu chego aqui 7 da manhã, vem um cara lá de São Paulo, que nem sabe como que é Marilândia, nem entende, para me ensinar o que eu tenho que fazer com o meu aluno. Eita. Então ele já vem com esse pé atrás. Eu já estou medindo a objeção dele antes dele falar. Então como é que eu abro a minha palestra? Eu falo, eu não sou guru, eu não vim ensinar nada para você, eu não vim falar assim, ter a empáfia de dizer, senta aí que eu vou te ensinar como você tem que dar aula. Uhum. Tem gente aqui com 40 anos de carreira, tem mais que eu de vida. Não, eu não vim fazer isso. Eu falo, a única coisa de guru que eu tenho é que eu venho de uma cidade longe, que é lá, Mauá, o guru sempre vem de longe, né? É a única coisa. Então o que eu quero? Eu quero trocar. E aí tem uma frase que eu adoro falar sempre, que eu ouvi do Mário Sérgio Cortella, que é, eu não quero que você pense isso, eu quero que você pense nisso. Assim, vou te trazer uma informação. Maravilhoso. Joga fora, se você achar que não tem nada a ver. Vamos passar um tempo junto aqui. Exato, e bater papo. Tanto que a única exigência da minha palestra só tem uma. Falo, não precisa de slide, não precisa de música, não precisa de fogo, não precisa de nada. Eu só exijo um microfone a mais. Porque eu tenho que entregar o microfone para as pessoas. Uhum. E às vezes a Secretaria de Educação até fala pra gente, não, é que às vezes o pessoal quer falar porque tá um pouco descontente e tal. Eu falo, gente, a gente tem que fazer as pessoas falarem. Inclusive os descontentes, né? Inclusive os descontentes. Se você não enfrentar as objeções, você não vai a lugar nenhum. E cara, e aí você vê a beleza acontecendo, e aí aconteceu uma coisa muito bonita lá em Marilândia, inclusive, que eu falei assim, eu quero que você pense no melhor professor que você teve na sua vida, né? Pedi pra todo mundo pensar. Aí todo mundo pensou e tal. Aí eu falei, provavelmente o professor que você escolheu como o melhor da sua vida não foi por uma questão técnica. Ele tem 3 mestrados. Não. Foi por uma questão da dona Bernadette, que pegava na nossa mãozinha, ensinava lá a vogal e não sei o quê. Aí uma das professoras levantou a mão, aí falou assim pra mim, eu pensei, e ela era uma professora muito carinhosa, ela era uma professora muito gentil, aí assim, rasgou a seda da professora. Uhum. E aí ela falou assim, inclusive ela tá aqui. Ela foi minha professora. Caraca. E eu agora sou professora. Porque rolou um momento ali, né? Porra, cara. Aí eu falei, aí o pessoal tipo começou uma palma, eu falei, não, para, não é assim. Uma palminha, não, pera, quem que é? Aí me mostrou, professora Sheila, inclusive, lá de Marilândia. Se eles estiverem assistindo, eles vão lembrar do que aconteceu. Eu falei, professora, por gentileza, se levante. Aí ela levantou, eu falei, gente, mas palma daquela, né? Aí, nossa, foi uma bateção de palma, grito, assim, a professora chorou, uma coisa muito bonita. Aí começou a gente a levantar a mão. Aí vamos lá no microfone. Ela falou, ela foi minha professora também. Ela deu aula pro meu filho. Ela deu aula para mim e pro meu filho. Cara, você deve ter feito... como que é o nome da professora? Professora Sheila. Professora Sheila, você certamente fez o dia dela muito feliz, né? Cara, chorou lá na frente de todo mundo. A secretária, Lislaine, também, assim, de uma gentileza incrível. Eu tô dando exemplos de Marilândia porque foi recente, então tá tudo fresco na cabeça. Ela foi de uma gentileza, assim, incrível, agradeceu muito, disse que o objetivo foi alcançado. E aí, cara, eu não falei assim, vamos falar o que é uma sinapse, põe um slide lá. Eu não vejo que é isso que o professor está precisando. Né? É o professor olhar, e eu brinco muito, eu falo assim, ninguém precisa falar mal do professor, porque a gente mesmo já fala mal de nós. Porque, cara, a gente fica se martirizando, a gente não se valoriza, a gente mesmo não se valoriza. Então, olha que bonito uma mãe falando assim, essa professora me formou e agora ela dá aula para a pessoa mais importante da minha vida, que é meu filho. Tá na mão dessa professora. Sensacional, hein? Então, essas conexões que eu vejo, que a gente precisa trazer o professor e não assim, senta aí que eu vou te ensinar, porque aí eu vou contra aquilo que eu prego. Eu falo para ele ser empático, para ele escutar o aluno dele, para ele trocar ideia. E aí eu vou lá e falo, não, na minha palestra não. Quando você, desenvolvendo um argumento aí sobre Marilândia, falou que
quando você pensa assim, eu imagino que o professor vai estar recebendo um palestrante, braço cruzado, pensando assim, vai vir aqui me ensinar, você está fazendo um exercício de empatia, né? Sim, total. Se colocando no lugar do cara que ia receber Porque a informação. quando eu sou professor, eu falo, lá vem para me dizer o que eu tenho que fazer. Exatamente. Nós estamos aqui conversando, esse papo delicioso, com o William Borghetti. Ele é um cara muito grande aí no país, com a neurocomunicação, tem se posicionado assim como neurocomunicador. Eu recomendo que vocês o sigam, o William Borghetti. É facinho de achar lá no Instagram, em todas as redes. Fazendo uma pesquisa para me aprofundar melhor em William Borghetti hoje, eu descobri que já alcança milhões e milhões de views em vídeos seus no YouTube. Então, veja bem, a neurocomunicação, eu posso dizer que tem sido generosa com você, ou seja, você está conseguindo realizar grandes coisas na sua vida na medida em que você optou por ser um neurocomunicador. A turma que está me ouvindo aqui agora, hoje, o secretário de educação, eventualmente o prefeito, o diretor da escola, o coordenador, o pedagogo, o professor, ali qualquer professor de educação infantil, anos iniciais e finais, fala assim, poxa, isso vale a pena, eu gostei disso. E quiser dar o próximo passo, William, além de fazer o curso na nossa plataforma, na SAP Magis, que daqui a pouquinho vai ser lançado, disponibilizado, mas como é que é o caminho de alguém que busca a neurociência como ferramenta, a neurocomunicação como ferramenta? Quais são os passos iniciais? O primeiro passo é entrar em contato com o time da Sapion, né, e solicitar, e aí o time vai levar o nosso trabalho até todo mundo aí. Cara, é assim, eu vejo que a palestra é um primeiro passo importante para a neurocomunicação pelo fato de que as pessoas não sabem o que é neurocomunicação no geral, né? Se a gente parar na praça central ali e perguntar para 100 pessoas, talvez 2 conheçam. Então é uma coisa que por aí. Tem que ter uma entrada, uma coisa assim, vamos fazer uma palestra para as pessoas. Então, lá em Marilândia, meu percentual vai melhorar porque teve ontem, né? E o professor é um catalisador importante, né? Porque ele fala com milhares de pessoas ali e tal. Então, eu vejo que o primeiro ponto é a palestra, para dar, nossa, existe uma coisa que estuda isso aqui, né? Mas depois, todas essas formações e todas essas... você ter uma formação constante desse professor, um treinamento, o professor começar a entender como é que funciona um cérebro. Tem faculdade de neurociência? Isso. Quero fazer graduação disso. Só tem uma graduação de neurociência no Brasil, na UFABC. Que é isso? Graduação. Só que assim, às vezes os alunos gostam da neurociência, eu dou aula lá no ensino médio, e aí o aluno fala assim, nossa, professor, adorei, vou entrar na UFABC lá para fazer neurociência. Eu falo, olha, qual que é o problema hoje de fazer uma graduação em neurociência? O mercado ainda não sabe nem onde pôr esse profissional. Ainda não sabe. Eu vejo que assim, o futuro é entender a mente, né? A máquina vai tirar essa mão de obra da gente, a gente vai ter que entender como a mente funciona. Agora você tem graduação, pós-graduação, então tem muitas pós-graduações PUC do Rio Grande do Sul, parece? A minha eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul. Mas você tem muito, e você tem ali o estrito senso, né? Você tem mestrado e doutorado, por exemplo, lá na UFABC, onde eu estou fazendo. Quem é o maioral aí do Brasil? Quem é o maior neurocientista do Brasil, sim? É difícil de falar, eu vou falar o meu. O seu preferido. O meu maior, o Nicoleles. O Nicoleles, né? Nicoleles é brabo, cara. Nicoleles você falou brabo, eu ia falar foda. Pode falar foda? Pode falar foda. Pô, o Nicoleles, cara. Ele tá com um papo agora sobre inteligência artificial, que nem é inteligente, nem é artificial, que tá deixando o pessoal... Ele é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa pra você bem, assim... Você já esteve com ele? Eu falo com ele no Instagram, não o conheço pessoalmente, mas ele é muito gentil comigo. O time que ele torce não é muito bom, né? Ele tem esse defeito aí. Ele é... Palmeirense. Nossa, enjoado. E é roxo, hein? Enjoado. E é palmeirense verde. Um dos maiores neurocientistas do Brasil, se você sentar com ele vai falar de futebol com você o dia inteiro. Vai falar muito. Ele é palmeirense, assim, de verdade. É verdade. Né? Eu sou filho de um palmeirense, né? Meu pai é palmeirense. Mas assim, o time do Nicoleles não é muito bom. Mas a qualidade como neurocientista, ele é incrível. E você sabe uma coisa que me dói quando eu vejo o Nicoleles, cara? De coração, assim, eu tenho medo do Nicoleles não dar tempo de ser reconhecido como ele deveria. Pelo brasileiro. Sabe igual a gente olha o Senna? Igual a gente olha o Pelé? O Nicoleles tá nesse nível, cara. Caramba. Pessoas não entenderam ainda. Tipo assim, o que o Nicoleles já fez?
O Nicoleles provavelmente vai ser o primeiro prêmio Nobel brasileiro. É um cara espetacular, assim. Caramba, que corte que tá você está fazendo aqui, hein? Ele está num nível, assim, absurdo. Por exemplo, ele quando teve a abertura da Copa do Brasil, que foi no estádio do Corinthians também, não escolheram o melhor estádio para fazer, mas tudo bem. Que ele deu o pontapé lá, né? Mandando ver aqui nos times lá de São Paulo, né? Cara, em 2014, a gente está falando de 11 anos. Abertura da Copa do Mundo 2014 lá no Itaquerão. No Itaquerão. A gente está falando de um cara que há 11 anos, olha a tecnologia de 11 anos para cá, um monte de coisa, inteligência artificial aí que a gente usa, essas coisas nem existiam. Ele botou um robô, uma pessoa paraplégica dentro de um robô e fez ela dar um chute numa bola. Então ele é genial nesse ponto. Nicoleles é um cara que ele tem... E o respeito que a academia, aquela academia mais... Harvard, Stanford, as grandes universidades da China, todo mundo respeita o cara. Ele tem um lugar lá nos Estados Unidos gigantesco, né? Ele é absurdo. Então, assim, eu tenho medo dele não ser reconhecido a tempo. Daqui 50 anos, alguém fala assim, pô, tinha um cara aqui que era sensacional, ter estátua, nome de rua, e ele não vê isso. E ele tem duas coisas em comum contigo, hein? É mesmo? Duas. Que coisa boa. Duas. Neurociência como propósito de vida para transformar, né? E ele é claro. Olha aqui, nós estamos conversando aqui sobre neurocomunicação, do seu trabalho. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui está entendendo tudo que nós estamos falando. E você não complica, e ele também não. Pô, fico feliz de ter essa comparação, viu, cara? Mas os dois, isso é típico dos outros coleguinhas? Não. Que isso, é a exceção da exceção da exceção. Principalmente um cara do nível do Nicoleles. Aí, cara, eu mesmo, assim, posso listar numa mão. Eu tenho uma professora lá na UFABC, chama Katerina Lukasova, ela é da República Tcheca. Ela é um nível assim, ela é pós-doutora em linguagem. Veja bem, ela não estuda mais neurociência, ela estuda linguagem. A mulher é uma sumidade, ela é... E outra, dando aula em português, imagina. Não é a dificuldade vezes 10, porque ela vem da República Tcheca, ainda um idioma que não tem nada a ver com português. E ela é clara desse jeito, cara. É absurdo, assim, o nível da... Tanto que quando eu comecei a fazer as matérias lá para o mestrado, quando eu tive aula com ela, eu falei, professora, eu não quero nem saber o que eu vou fazer no mestrado, mas você vai ser minha orientadora. Que legal. Eu não quero nem saber... A gente faz outra coisa. Caterina. Pessoal, como nós viemos parar aqui? Por que nós estamos falando da professora Caterina? Eu sei que vocês estão adorando o conteúdo, vão atrás da rede social do William, vão seguir a SAP Magista, SAP Nova Educação, o professor Rony, vão procurar o nosso canal no YouTube com esses conteúdos. Então, eu comecei um argumento com ele aqui, qual é o primeiro passo para quem quer ser um neurocomunicador? Ou seja, usar a neurocomunicação como ferramenta do seu dia a dia. Então, ele veio falando, palestra, graduação só tem uma no país... mestrado, doutorado de ciência já tem, especialização já tem, e aí eu comecei a falar de alguns nomes, falando do Nicoleles e agora ele está falando da professora Katerina Lukasova. Ela é espetacular, cara. E ela é aquela professora que a gente não vê no nível superior, que eu brinco com ela que ela é professora de prézinho. Professora de prézinho assim, que cor que é essa caneca? Roninho, o Roninho lá, 5 anos. Aí fala, verde. O que a tia da creche fala? Ah, você quase acertou. Vamos lá. Vamos entender melhor? Acho que você pode ter uma segunda chance, né? O professor do mestrado ou doutorado, ele te esculacha se você dá uma resposta errada dessa. Porra, o cara tá no mestrado e não sabe? E eu brinco com ela que ela é professora de prézinho. Ela fala, gostei. Mas será que essa visão aqui não pode ser assim? Não pode ser daqui? Tal. Muito carinho no ensino, muito, né? Toda essa visão. Então, assim, são professores, e olha o quanto que o professor que está nos assistindo, e qualquer pessoa da educação, olha o quanto que o professor ainda inspira. Cara, eu sou um homem barbado, formado, e eu ainda me inspiro com uma professora. Né? Sensacional. Outra neurocientista para a gente deixar o registro aqui, a Suzana Herculano Rosel. Tinha um quadro no Fantástico. Suzana Herculano Rosel é outro. Ontem eu estava com o livro dela na mão, cara. Eu li o livro dela, ela fez o lançamento em Vitória, eu fui lá, comprei, autografou. Ela é espetacular. E, de novo, ela foi a cientista no mundo que contou quantos neurônios um cérebro humano tem. Ela contou. Porque ela chegou um dia, e eu falo que é muito brasileiro isso, né?
Ela é do grupo do professor Roberto Lente, que também é um outro cara maravilhoso lá na UFRJ. E aí o professor Roberto Lente tinha um livro chamado assim, 100 bilhões de neurônios, o nome do livro. Uhum. E o Roberto Lente é uma sumidade, também é um cara respeitadíssimo no mundo todo, um baita neurocientista, ele era orientador da Suzana. E aí um dia a Suzana... Caraca, a orientanda aprontou essa para ele. Ela falou assim para ele, quem contou 100 bilhões? Aí ele, como um cientista, o que o cientista tem? Referência bibliográfica. Falou, eu peguei do artigo tal. Aí vai ler o artigo tal. O artigo tal pegou do artigo tal. E pegou do artigo tal e pegou do... E ninguém... Descobriu que ninguém tinha contado. Ninguém de fato contou. Foi só usando uma métrica que assim, enfim. Mas por estimativa, né? Por estimativa. Pois ela contou, cara. Ela fez lá e ela conta, tem um TED Talks dela muito legal, que ela fala, ela fez uma sopa de cérebro, ela bateu no liquidificador. Suzana Herculano. Suzana Herculano. Quadro no Fantástico sobre o cérebro. Você lembra desse quadro? Maravilhosa, sim, sim. Ela, fantástica. E aí ela contou 86 bilhões. Caraca. Tanto que as edições do livro do Roberto Lente, que se chamava 100 bilhões de neurônios, ele pôs uma interrogação. Ficou 100 bilhões de neurônios? E aí ele atualizou, né, o conteúdo. E assim, você imagina que se você for em Harvard fazer um curso de neurociência, eles vão falar assim, segundo Suzana Herculano Rosell, o cérebro tem. Stanford, Yale. Eu preciso reler o livro dela. Eu li já faz um tempo. Aliás, ela tem um livro chamado O Cérebro Adolescente. Esse livro, para você ter ideia, nem tem mais para comprar no livro. Você só consegue Kindle, comprar ele na Amazon e tal. É um baita de um livro. Livraço. É um baita de um livro. Eu já li esse livro 3 vezes e eu sempre me surpreendo, assim. Deixa eu dar uma guinada aqui. Na nossa conversa. O que significa para você as 3 palavras? Amor, limite e estímulo. Ah, muito bom. 3 palavras que eu falo bastante. Amor, limite e estímulo. Que rolê é esse? Esse é o rolê do método ALE. Mencionei rapidamente no início. Falei, eu não vou explicar, vou deixar para frente. O método ALE, Ronis, foi o seguinte. Eu tenho na minha vida, e isso é uma coisa que a minha mãe foi muito desse jeito, né? Minha mãe é desse jeito ainda até hoje. A minha mãe sempre fala o seguinte, cara, não seja babaca, não se acha, seja humilde, conversa com as pessoas, ajuda as pessoas e tal. Então, assim, minha mãe anda na rua, ela vê o morador de rua, ela vai num lugar, ela pega uma comida e leva para ele, ela se incomoda com as pessoas tendo problema. E eu sempre vi isso desde criança, todo mundo precisa de um favor, pede para minha mãe. Então, eu aprendi, eu fui criado, eu nunca apanhei, nem minha irmã. Eu tenho uma irmã que é piloto de avião, minha irmã pilotou o avião da Emirates lá, o A380 e tal. Eita, que massa. Tem uma irmã que é genial no que faz, né? E a gente sempre foi tratado com muito amor. E às vezes eu vejo pais de adolescentes descendo a madeira, que se você não fizer isso, eu quebro, aquela coisa toda. O professor, às vezes, né? Que eu vou... Na minha sala ninguém fala. E os transtornos que isso gera. Isso. E eu penso, cara, eu fui criado com tanto amor e com tanto carinho dentro da minha casa, nunca apanhei. Uma chinelada lá, moleque, mas apanhar, né? E aí eu sempre preguei na internet e tal, para falar sobre cria com amor, dá amor, escuta. E eu sempre ouvi o seguinte, mas se você ficar dando amor para um adolescente, ele fica vagabundo, ele não quer mais fazer as coisas porque é muito amor. Aí você vai dar. E eu falo, cara, mas isso nem faz sentido. Só que tem um outro lado que você precisa cobrir. E aí eu trouxe a questão do limite. E o limite nesse sentido, e de novo, tá? Na plataforma tem uma aula só sobre o método ALE, então vai ter uma aula. Sério? Vai aprofundar no método ALE, vai entender com profundidade aqui no curso do Sapio Magister, mas assim, o limite não é aquele limite assim, você não vai fazer, você não vai mexer, você não vai fazer nada. É o limite no sentido, e a analogia que eu gosto é assim, você tá vendo um campo de futebol, tem um quadradinho em volta do gol chamado grande área. Aí você chega pro goleiro e fala assim, ó, dessa linha para dentro, você pode pegar a bola com a mão. Dessa linha para fora, se você pegar com a mão é falta. O que você está estabelecendo um limite, você não precisa ser ignorante, xingar, brigar. Se o goleiro estiver fora da área e a bola estiver vindo e ele for tomar o gol e falar, eu vou pegar com a mão,
Ele sabe que vai ser expulso, ele sabe que vai dar problema, Aham. mas até para fazer errado, ele tem que saber que é melhor eu fazer isso do que tomar um gol. Ele tem um limite muito bem estabelecido. Então, quando você coloca o limite para o adolescente dentro da sala de aula, dentro de casa, e fala para ele assim, ó, até aqui você pode ir de boa. Que nem eu falo para os meus alunos, quer dormir na minha aula? Pode dormir. Eu sei o quanto é bom o sono. Dorme, filho. Não quer assistir, dorme. Né? Agora, por exemplo, falar na minha sala eu não permito. Porque me atrapalha. Eu não consigo falar com alguém falando do meu lado. E eu falo, você quer dormir e não assistir aula? Você está liberado. Agora, você falar se atrapalha eu e o teu colega. Limites pré-estabelecidos. Uhum. Aí um começa a conversar, o outro aluno já fala, mano, a gente não combinou do silêncio? E eu falo para eles, ó, 10 minutos eu vou falar, depois eu vou dar uma folguinha, a gente bate um papo, aí daqui a pouco eu explico mais 10 minutos e a gente vai nessa. Então, o amor, o limite e o estímulo. Porque sem estímulo a gente também forma pessoas que são super protegidas. Sabe o Kiko lá do Chaves? A educação do passado, a gente volta no Kiko, a educação do passado era muito do limite. Isso. As mães metiam medo, os pais batiam, lá. E Muito o estímulo do quase limite. nada, né? E não tem amor. É. Cara, meu pai, por muitos anos eu abracei meu pai não sabia abraçar, não sabia, ele ficava com os braços para baixo, assim. Se abraçava por quê? Meu avô quebrava o Chicão quebrava todo mundo no soco, não tinha amor. Sabe? Amor é coisa de gente fresca. Uhum. Aqui resolve de outro jeito. Então, faz muito mal. E se você não dá o estímulo, você cria alguém super protegido. Uhum. Que é o que eu estava dando o exemplo do Kiko. Não sabe fazer nada, cara. E aí você fala assim, nossa, hoje em dia o adolescente não sabe fazer nada, não sabe pegar um homem, não sabe fazer. Eu falo, eu concordo absolutamente. Quem que cria? Quem que está criando? Se ele não sabe, tem alguém que não está ensinando ele. Uhum. Outra coisa, toda família tem um quarentão inútil, um cinquentão inútil. Toda família, né? Toda família tem, cara, é impressionante. Parece que é cota. Mas tem que ter um lá que não consegue pagar as próprias contas, que é inútil. Que tá... Então, assim, inutilidade é coisa de humano, não é coisa de adolescente. Esse quarentão aí que deu errado, ele é fruto de um contexto, né? É o fruto do método Ali sem o E. Tem o estímulo? Sem o estímulo. Ele teve amor, normal. E assim, ó, ninguém é inútil sem ter alguém bancando. Sem alguém sendo útil, né? Exatamente. Então, falta amor para essa pessoa? Não, a mamãe ama. Dona Florinda? É. A Dona Florinda põe limite? Bastante. Ela não deixa o Kiko brincar e vai para dentro. Toda arrumadinha. Lá. Só não tem o estímulo de falar assim, meu irmão, seguinte, você já tem idade aí, pica o pé. Você não... Esses dias eu recebi uma mãe que falou assim para mim, William, pô, descobri que o meu filho fez umas artes lá, gastou um dinheiro que não deveria e não sei o quê. Eu falei, caramba, que coisa, né? Mas como é que assim, ele gasta? Quantos anos tem, né? Eu preciso entender o contexto. Aí ela falou assim, ele tem 22. 22? Eu falei, pô, mas aí você também tá se interferindo no dinheiro do teu filho, né? O cara trabalha e gasta o próprio dinheiro, você deixa ele, se ele quiser tocar fogo no dinheiro. Ela falou, não, eu mando dinheiro pra ele, não trabalha. Ele estuda. Aí eu falei, como é que é? 22 anos você tá mandando dinheiro? Eu falei, minha nossa, isso aí. Aí eu falo, aí tem que ter o limite bem colocado. Tá faltando limite, cara. 22 anos não consegue pagar as próprias contas. E aí eu falei pra ela, ele namora, ele sai, ele vai pro rolê, para isso tudo ele é adulto, né? Tá formado. Mas para pagar as próprias contas, o cara fazendo gracinha com o dinheiro da mãe, não deixa, não pode, cara. Cara, é tenso, hein? É. E eu falo pra você, falta amor pra essa mãe? Não falta, cara. A mãe ama mais que tudo. Ô William, pra onde você vai levar esse método? Você vai transformar isso em livro? Até onde você acha que vai? Porque os conceitos são relevantíssimos, né? Amor, limite e estímulo. O que você está pensando, cara? Aí? Eu tô num já projeto... Já é aula na SAP Magista, já é argumento de palestra, já é um monte de coisa. Sim. Cara, eu tô escrevendo o livro. O livro, assim, é uma coisa que é um tema muito sensível, o meu livro. Porque o meu livro é assim, ó. Eu sei da importância que ele tem, eu quero muito terminar de escrever, mas ele acaba ficando para depois. Não, eu vou lá para Vitória, vou fazer as palestras, depois eu mexo. Agora eu tenho... E a gente nunca tem assim, nossa, essa semana aqui eu tô de boa. Vou sentar numa rede e escrever o meu livro, né?
Mas eu quero escrever o livro, eu acho que o livro ele é muito importante para registrar tudo isso. Uhum. E, cara, levar isso para as escolas, fazer com que as pessoas conheçam, porque eu penso que o tripé, Rones, ele te dá uma facilidade assim, ó. Quando eu explico esse conceito, o professor, o pai, a mãe que vê isso, ele consegue identificar o seguinte: o que eu já estou fazendo? Então, o exemplo da mãe aí, do menino lá da banca. Tá faltando amor? Ela tem que dar mais amor? Cara, Não precisa. a mãe dá amor pra caramba. Né? Agora, tá faltando estímulo. E tá faltando limite. Então, assim, ela tirou uma nota 3,3, né? Então, de 10, ela cumpriu 1. Ela tirou 1/3 da nota, 3,3. Agora, o que ela precisa fazer para melhorar a questão do estímulo e para melhorar a questão dos limites? Né? Tem caso que você exagera em algum. Então, por exemplo, eu estou dando limite, amor, limite, estímulo, só que limite eu dou muito. É o que você falou. Pai que cobra. Eu tive uma aluna, minha aluna, o pai dela exigia que ela tirasse 9,75 no mínimo. Nossa, mãe. Aí é o estímulo meio inadequado. Em excesso. Em excesso, exatamente. Né? Você está exagerando. Então, a gente tem um tripé da câmera, não vai dar para ver quem está assistindo, mas é o 3 pés. Se você aumenta um pé, ela cai também. Boa. Ela cai se você diminui, mas ela cai também se você é desproporcional. Então, se um professor que está com dificuldade de dar aula fala assim, será que está faltando eu ser mais carinhoso, mais amoroso? Será que está faltando eu pôr limite? Ou será que está faltando eu estimular? Uhum. Cara, eu falo assim, ó, adolescente ama fazer fofoca, ama bater papo, ama fazer gracinha. Se a gente coloca isso dentro da sala, a gente desarmou, né? Vai lá e pum, bota a ideia. Cara, quando você estava falando aí do limite, né, explorando o conceito do tripé, aí falando quer dormir? Durma. Eu me lembrei assim, veio aqui na hora, eu tinha um aluno de 3º ano do ensino médio, eu era professor de redação e literatura desse cara, e ele era um cara grandão, frequentava academia, é aquele filho criado a pão de ló pela família, criado no todinho, né? Leite de pera. Cara, leite de pera, essa é boa. E o nome dele era André. Acho que o André não vai receber esse podcast, não vai se receber. Eu estou falando com carinho, como eu sempre fiz com os meus alunos. E ele não curtia estudar. Ele não queria nada com aquilo. E aí eu fiz um combinado com ele. Velho, eu já entendi que você não gosta de estudar. Você está aqui por outras razões, talvez pela sua família, mas vamos combinar que você não atrapalha o meu trabalho? Então, quer dormir aí? Dorme de boa. Não me incomoda? Zero me incomoda você dormir. E aí todo mundo batia muito cabeça com o André. Ele quase saía na porrada com os professores, diretor, ele não respeitava. Na minha aula era uma tranquilidade. Fizemos esse combinado. Ó, quer dormir, dorme. Não atrapalha o meu aqui, senão atrapalha os colegas. E aí vai. Deu um pouquinho de amor para ele. Isso. Estabeleci um limite. Atenção que está precisando. Colocou os limites do tipo assim, se você quiser dormir tudo bem, agora, né? E o estímulo até, eu acho que o papel do professor ali, do tipo, é dar estímulo até para quem quer. Então, do tipo, se ele falasse assim, tá bom, professor, como é que faz esse negócio aí de literatura? Pô, vem comigo. Né? Então, eu vejo que existem alguns conceitos, Rones, que é assim, o professor não deve ser amigo do aluno, pai de aluno só enche o saco, vai na escola lá para ficar enchendo o nosso saco e falar como a gente tem que trabalhar. Esses são conceitos que estão impregnados na nossa cultura de escola. Eu falo, cara, se eu não for amigo dos meus alunos, eu não consigo dar aula. Lascou. Eu sou muito. Ah, mas o aluno te desrespeita? Peraí, cara. Seu amigo te desrespeita? Porque às vezes o pessoal fala assim, eu posso ser amigo do meu filho? E se ele me dá um tapa na cara, eu falo, que tipo de amigo você tem, cara? Que te dá tapa na cara? Tapa na cara, os meus amigos não fazem isso comigo. Eu tenho uma enteada de 15 anos. Cara, mas muito amigo a gente é. Muito amigo. E na hora que tem que sentar e falar assim, vacilou, extrapolou e tal. Acabou. Entrando, assim, a ideia entra igualzinha. Pro meu aluno, cara, enquanto tiver assim, por exemplo, vamos fazer atividade, tá lá, estão zoando. Eu lembro, eu tenho um aluno que foi meu aluno, agora tá inclusive no nível superior, é muito legal isso, né? A gente vê o nosso aluno, tá lá no Mackenzie fazendo economia, o Kaique. Um dia eu tô dando aula, no meio da aula, o Kaique fala assim, professor, e o Kaique é um cabo grandão, assim, aqueles moleque no segundo ano, com 1,80 m e tantos, bitelão, moleque grandão, fartão, assim. Ô professor, levantou a mão assim,
Pois não, Kaique? Ele falou, sabia que você é muito bonito? No meio da sala. Mano. Aí a galera racha o bico e a tua cabeça ali você fica, mano, o que eu faço? Pra onde eu saio? O que ele vai falar na sequência? Pra onde eu saio, né? E assim, você não tá esperando. Porque o lazarento, ele tá maquinando aquela ideia ali, né? E você não. Aí o Kaique namora com a Lara, que sentava na frente dele. Aí eu falei assim, você não tem vergonha na tua cara não, rapaz, falar um negócio desse na frente da tua mãe? Eu falei, ô Lara, punição pra ele aí. Como é que ele fala um negócio desse? Né? Tudo bem, obrigado, agradeço, mas você não pode falar um negócio desse na frente da tua... Aí saí com a menina, e a menina riu, falou pra ele, você não pode falar isso e tal. Deu uma sambada ali e saí fora. Aí tô indo embora. Acabou a aula, tô indo embora, tô saindo. Aí saí pra pegar o Uber na frente da escola. Saí, tô na calçada, parou um carro. Uma mulher no carro parou. E aí ele vem vindo e entra no carro. A mãe foi buscar na escola. Entra ele e entra a namorada. A Vanessa, que eu conheci depois. Fui até o vidro do carro, falei, boa tarde, senhora, tudo bem? A senhora é mãe do Kaique? Aí ela falou, eu sou professor dele. E tem uma reclamação para fazer dele aqui. Aí o moleque já ficou assim, né, com a minha mãe e tal. Aí eu falei, a senhora sabia que ele fica chamando o professor de bonito? E ele fica fazendo gracinha, dando uma piscadinha assim, né? E ele muito fazendo gracinha com o professor. Ela falou, eu não acredito. Eu vou dar um castigo para ele muito feio. Eu falei, vai. Lara, não é verdade? Ela falou, é verdade. Falando pra sogra, né? É verdade. Falou assim, falei, então a senhora, por favor, dê uma punição muito grande para esse menino, não sei o quê. Aí demos risada ali tudo, falei, pô, parabéns pelo que, né, um menino que se comunica e tudo mais. E aí, cara, eu gerei um vínculo com essa mãe. Então, um dia que aconteceu alguma coisa, falou assim, o professor causou, ela vai falar, não, peraí, eu conheço o professor. Se ele falou isso pro meu filho, ele tem um motivo para falar. E eu sempre falei nas escolas, fala pro pai vir aqui, a mãe, a gente faz reunião, a gente dá palestra pro pai e pra mãe. Eles têm que saber o que a gente está ensinando. Meu pai dá palpite, a gente dá palpite também na vida dos outros. Você vai no mecânico, você quer ensinar ele a arrumar o carro dele. Isso é do ser humano. Agora, quando o pai está comigo, porque na sala de aula eu falo cocaína, jogo, tigrinho, pornografia, eu falo tudo isso pro filho dele. A moleque chega em casa e começa a falar de cocaína, o pai fala, mas não tá aprendendo isso daí. Onde você ouviu isso aí, meu jovem? Tô aprendendo do professor. Mas tenha certeza de uma coisa, se eu ver o teu filho fumando maconha, usando droga, eu quebro ele na rua, amarro e levo pra você e te devolvo. Tenha certeza que eu não tenho amor igual você pelo teu filho, mas tenho muito amor por ele e vou cuidar dele sempre que possível. A molecada vem, me conta que bebeu, me conta que fumou maconha, eles me contam, cara. Aí a vontade é o animal e dá um tapa no pé da orelha, porque você fala, não é burro desse jeito, não é possível. Mas aí você perde o vínculo. Falei, fumou um baseadinho, deu uma brisa? Você dá uma brisa da hora. Eu falo, muito bom. Você sabia que é por isso que vicia? Você sabe o que está acontecendo no teu cérebro? Você sabe como que funciona a maconha no teu... Falei, maconha é coisa de velho. Quando fizer 50 anos, fuma, o problema é teu. Mas agora, com 15, você tá arrebentando com a tua cabeça, velho. Não faz um negócio desse e tal. E pega e racha e tal. E aí, só fechando a história do Kaique, ele entrou em economia no Mackenzie. Aí tô lá fazendo uma limpeza em casa ali, arrumando as gavetas. Eu sou formado em administração, né? Eu tinha lá uma calculadora, aquela HP 12C. A calculadora científica lá, né? Aí peguei... Isso é obrigatório para quem faz administração. Pois é. Administração, contabilidade, economia, né? Aí falei, e aí, mano, beleza? Entrou na faculdade, entrei. Aí eu falei, vou te mandar um presente aí. Aí eu falei com a mãe dele, né? Peguei o endereço lá e tal e mandei Falei que ia mandar o presente pra mãe, né? Falei, tem um presente aqui pro Kaique. E mandei a calculadora de presente e mandei uma carta escrita. Falei, essa calculadora aqui, ela me acompanhou, ela me ajudou na minha formação, ela teve comigo um monte de prova, dei umas coladinhas com ela, que tem uns esquemas bons aqui de fazer, e agora ela é tua, de presente e tal. Putz, cara, um agradecimento e tal. E eu brinquei, o dia que comprar um iate e me esquecer, você sabe, né? Eu vou lá na porta, lá, ficar jogando pedra no teu iate. Mas eu vejo que esse vínculo, cara, ele é para sempre. E eu espero um dia que ele vá numa palestra e alguém pergunte, quem foi um professor que te deu atenção, te ouviu, né? Que eu seja lembrado por esse aluno. Você falou de o vínculo ser para sempre, e esse vínculo professor-aluno realmente é permanente. O cara depois, ele pode ser o médico que vai te atender. Mas quando você entrar na sala dele, ele vai falar assim, professor,
Pois é. Ele não vai te chamar João, Pedro, Rones. Exato. Você vai ser para sempre o professor dele. E isso tem um simbolismo e uma hierarquia que é para sempre. Maravilhosa. A minha mãe foi professora de português. A mãe deu aula de português lá em Mauá, muitos anos. Cara, até hoje. Passa uns cabas já, a barba branca, com filho, com tudo. Professora. E a gente não ouve assim, mecânico, açougueiro. Não rola. Né? É professor. Exatamente. Cara, minha mãe vai na feira, aí vem o filho, e aí dá aula pro filho do filho, e dá aula pra não sei quem, e lembra, e conversa. Então, eu vejo que o professor, ele também tem que ter noção do valor que ele tem e da importância que ele tem na vida de uma pessoa. Uhum. Porque ser professor é vocação. E eu apanho, agora vai alguém xingar no comentário agora. Você é vocação, então tem que ganhar pouco? Não, você tem que ganhar 10 bilhões por dia. Mas tem que ter vocação. Uhum. Se você me pagar R$1 milhão para eu entrar numa viatura com a arma na cinta e trocar tiro com um ladrão, eu não quero. Não tem Para me vocação. pagar R$1 milhão, não tem vocação. Idem. Para entrar num prédio pegando fogo, não tem vocação. Então ser professor tem que ter vocação. Porque é embaçado. Não é fácil, não é brincadeira. Mas quando você tem a vocação, aquilo te move. Você fala, cara, eu vou resolver, eu vou salvar aquele moleque que não tem mais, nem a família dele quer ele mais, e eu vou ajudar ele. Vou te dar um exemplo, então, de uma professora que tem vocação. No time da SAP, nós temos uma sócia, professora Adelúcia. Ela a professora Adelúcia. Professora Adelúcia, cofundadora da Inova, da Sapio. Ela ainda é professora da rede estadual, ela tem 160 alunos e 4 turmas de terceiros anos. Ela está na beirinha de aposentar e eu estou casado com ela há 22 anos, não erra a conta, Rones, há 22 anos. Encerrar o dia do... Namoro há 7, Lembra então o nós dia? temos... Lembro, claro, até o dia que a gente começou a namorar. Então, isso é importante. Então, eu a acompanho, tem 3 décadas como professora. Sabe quantas vezes eu a encontrei estressada ou reclamando da profissão, ou angustiada? Sabe quantas vezes em 30 anos? Nunca. 0 vezes. 0 vezes. Por quê? Ela, sua discípula sem saber, ela aplica o método Ali. Ela é apaixonada pelos alunos, ela tem carinho por eles, ela ouve os meninos, ela é brava demais, mete um limite assim, tipo, o menino não se cresce com ela não, entendeu? E ela quer que os meninos brilhem, ou seja, o estímulo. Tem uma frase que eu falo que é assim, ó, o adolescente pede liberdade com essa mão e pede ajuda com a outra. Cara, é muito isso. Vocação pura. E aí você fala assim, nossa, professora Adelúcia chega lá e dá um salve no moleque, e esses moleques não odeiam ela. E é exatamente o contrário. Que o adolescente, ele pede por orientação. E às vezes o que falta na casa dele, que ele não tem limite, e ela fala assim, aqui não. Você vai ser amado, você vai ser respeitado, você vai tudo aqui. Mas se você forgar, você vai rodar aqui dentro da sala de aula. O meu pai foi pedreiro muitos anos, né? E meu pai sempre teve servente molecada, né? Pegava lá a molecada para ajudar a servente de obra. E meu pai era de burro para baixo. Ele chamava ele xingava meu pai. Eu falo assim, meu pai nunca bateu, mas meu pai falava assim, se você usar droga, eu vou arrancar teus braços. Pode ir. Eu comecei a tocar na noite, eu tinha 14 anos. Nunca fumei maconha na minha vida. Não bebo álcool Medo até hoje. de perder os braços, né? Exatamente. Eu falei, como é que eu vou tocar bateria sem os braços? E ouvindo essa história do Chicão, né? Então ele não batia, mas ele ameaçava bem. E às vezes eu ia na obra e ele falava assim, burro, não sabe fazer concreto, animal e não sei o que. Ele catava os caras assim, mas era um nível de ignorância que era... E eu falava, pai, você não pode fazer um negócio desse, os caras não gostam, os caras vão juntar e vão dar uma coça no céu uma hora. Aí uma vez, e meu pai me levava muito na obra, quando era moleque, para tipo, se ligar, né, mano? Você acha que o todinho que você bebe lá é de graça? De onde vem, né? Tem a história que eu conto sempre do meu pai, que uma vez ele mandou uma valeta e tampar. E eu fiquei muito bravo com aquilo. Falei, que cara ignorante. Ele falou, sabe por que você está fazendo isso? Pra você pegar raiva disso aqui e estudar. Porque cavar valeta não é vida pra ninguém, não. Agora, todo dia da tua vida que você não estudar, você vai vir aqui cavar a valeta e tampar.
Falei, o quê, bicho? Não quero isso, Vou não. estudar. Né? Instituto Universal Brasileiro. Qualquer curso que aparecia lá, eu ia lá e fazia. Ó, pai, tô fazendo um curso aqui, ó. O Mário Sérgio Cortella virou o Mário Sérgio Cortella com medo da enxada. Com medo da enxada. Ele fala isso sempre nas Pois palestras dele. Até você brincou comigo, pô, você gravou o curso hoje, deu palestra ontem, tá E bora cansado? gravar Eu o falo, não, podcast. eu tô com medo de arrumar alguém me arrumar um emprego, cara. Aqui tá uma delícia Se tiver gravar. carregar tijolo, então aí Não, lascou. aí lascou. Então, assim, o meu pai tinha essa questão com os caras. Aí uma vez, meu pai estava fazendo uma obra, e um vizinho lá da obra brigou, discutiu e tal, e o cara foi e saiu com a faca, ameaçando meu pai. Falou, você é bravo, e saiu com a faca. Rones, os serventes se juntaram para catar o cara. O meu pai teve que ir lá tirar os caras, porque Não, os tá caras bom, chega. queriam moer ele no pau, velho. E aí eu fui lá conversar com os caras, os caras falaram assim, ninguém nesse mundo vai botar a mão no teu pai. Porque teu pai é homem, teu pai paga em dia, teu pai orienta a gente, às vezes a gente chega bêbado e falou, Lazarento, você veio trabalhar bêbado, seu burro, ele xingava o cara de todo nome. Você vai lá no fundo, você vai dormir até às 10. Depois você vai Depois trabalhar. eu vou arrancar o teu corpo, você vai fazer 10 paredes a mais. Né? Mas os caras viam isso como uma prova de amor, porque não tinha. Ninguém dando limite, ninguém orientando, ninguém falando como tinha que fazer. Então é do ser humano, e principalmente da criança e do adolescente, prezar por quem cuida dele. Cuida, exatamente. É recorrente, né? Na educação, os professores que são os mais duros, mais amorosos, serem aqueles que vão ser lembrados para padrinho de turma, para nível de turma. Pois é. Né? No início dói, mas depois o professor reconhece. William, a gente está caminhando aqui para o final. Quando a gente começou ainda era dia, já até escureceu. Já? Já escureceu, Caramba, a hora está bicho. passando voando. Esse podcast, assim como o curso que você produziu para a nossa plataforma, para a SAP Magister, a maior plataforma de formação de professores do Brasil, eles estão numa trilha que é a trilha Skills, que é para formar as habilidades, as competências, tanto as técnicas como as emocionais. A neurocomunicação, ela é perfeita para essa trilha, porque ela é uma baita de uma ferramenta que serve para todo mundo. Então, os professores que estão nos assistindo, que são do Fundamental 2, que estão enfrentando a fase mais difícil, que é o adolescente, não sabe como lidar com ele, cara, neurocomunicação, William Borghetti, SAP Magister, vamos aplicar isso daí que vai dar super certo. Antes de ir para o finalzinho, tenho duas questõezinhas assim que eu vou embalar numa só para você desenvolver e depois a gente vai para o encerramento. Os professores lidam com comunicação, eles falam, né? Deixa eu só falar uma coisa importante que você disse. No módulo 5, que é o adolescente aí do Fundamental 2, tem uma das ferramentas que a gente colocou lá no Mão na Massa, são perguntas poderosas para o adolescente. Eita, massa. Não vou nem contar a pergunta que Nem vai falar a pergunta. Entra lá na plataforma e procura no módulo 5 o arquivo com perguntas poderosas. Show. Que ele é para entrar na mente do Caba mesmo, para ele se ligar. Deixar esse spoiler aí. Vamos nessa aqui então. Então o professor fala, ele está ali com 40 moleques na frente, ele tem que falar. E falar em público é o medo mais assustador da humanidade. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de tubarão, tem mais medo de falar em público do que de cobra, do que de onda. As pessoas têm medo de falar ou as pessoas têm medo de falhar? Eu acho que é um trocadilho que você desenvolve aí nos seus temas. E a outra coisa, quando a gente lida com adolescente, lida com o outro na comunicação, tem uma história aí de coloca o seu cérebro no Viva Voz. Queria que você juntasse as duas coisas num argumento aí e desenvolvesse. Eu acho que vai ser bem rico aqui no nosso podcast. Primeira questão do medo de falar em público é a questão do medo da rejeição. Que talvez seja o maior medo não declarado do ser humano. Então, se a gente chega aqui, começa a bater papo aqui, tem o Felipe que está ali atrás das câmeras, eu fico batendo papo com o Felipe aqui, aí você vai compor na conversa, ô Rony, fica quietinho, só um minutinho que eu estou conversando com o Felipe. Cara, isso é doloroso demais. A rejeição, né? Tem aquele jogo que o pessoal faz um teste na neurociência, que você entra para jogar um jogo de bola eletrônico, assim, a bolinha cai para você, você escolhe para quem você joga. Só que os outros dois são um computador. Então vem a bolinha e você fala, você quer jogar da esquerda ou para a direita? Um joguinho de bola, assim, ó. Joga para lá, joga para lá.
e aí a máquina é programada para depois de um tempo ela ficar só jogando entre ela. Só que o cara está monitorado. Começa a aumentar a sudorese, começa a aumentar a frequência cardíaca. Quando ele é excluído. Quando ele é excluído. Um joguinho besta, não sei o quê. Então, a rejeição é um medo muito forte do ser humano. Eu gosto de dizer o seguinte, quando você está com medo de morrer, porque a rejeição está ligada com o medo de morrer, porque os nossos antepassados que eram rejeitados do grupo viviam sozinhos na selva. Que acabaram morrendo. A chance de viver era muito baixa. E eu falo assim, quando você está para morrer, o que você sente? Imagina uma arma na cabeça, o ladrão, vou te matar agora. Você fica suando, você fica com a boca seca, você fica com tremedeira, né? O que você sente com medo de falar em público? Fica com a boca seca, fica com tremedeira, a perna treme, a confusão mental. É o mesmo procedimento. Então, a pessoa ela tem medo de errar, medo de falhar, medo do julgamento, é o que está no nível, na superfície. Mas quando você vai para a profundidade, é um medo da rejeição. Tem uma frase do Chaves maravilhosa, né? Que ele fala o seguinte, é melhor as pessoas te acharem um idiota do que você falar e elas terem certeza. Então você fica pensando assim, vai que eu vou lá e eles descobrem que eu não sei. Né? Então, isso traz o medo de falar em público. É melhor eu ficar quieto e acharem que eu sou um idiota do que eu falar e terem certeza. Então, quando a pessoa vai se expor, ela tem esse medo de, vai que eu falo uma coisa, todo mundo vai rir de mim, eu vou ser tirado do contexto, e isso me mexe num lugar muito profundo. E quando eu coloquei o slogan lá do Instituto, colocando o seu cérebro no Viva Voz, é exatamente quando a gente senta com um grupo de professores que é sofrido, que está reclamando, que está triste, que não consegue dar aula, e a hora que você senta, você ouve ideias maravilhosas desses professores. Eu falo, cara, como é que as pessoas não sabem isso? Você já falou isso pro teu aluno? Ah, não, a aula não é. Aluno não é lugar da gente falar isso. Cara, tenta isso. A primeira aula que eu dou numa turma, primeira aula, eu puxo a cadeira, sento e falo, o que você está fazendo aqui? O que você pensa? O que você acha certo? Como você acha que deveria ser uma aula? Então, em resumo, colocar o cérebro em viva voz é você estimular o outro para falar, para você ouvir o que ele está pensando. Expressar aquilo que está só no teu cérebro. E o viva voz daquela ideia. Se eu estou falando aqui no telefone, você não sabe o que eu estou falando. Quando eu ponho no viva voz, eu torno aquilo público. Exatamente. Então, o que está na tua cabeça, você expressar. Porque tem muita coisa boa que as pessoas estão guardando. Eu sempre falo para amigos assim, eu quero fazer um canal, sou professor de educação física, quero fazer um canal, mas tenho vergonha de falar na internet e tal. Tá bom. Você já ouviu alguém falando besteira de educação física na internet? Alguém falando absurdo? Porra, toda hora os caras falam um monte de merda, falam de quem que é a culpa? É tua. Sabe por que é tua? Eu não entendo nada de educação física. Eu vejo o cara que fala besteira, sabe o que eu faço? Eu torno aquilo como verdade. Eu acredito. Porque não tem você contrabalanceando. Então, o cara que não sabe nada, ele não tem vergonha, não. Ele mete a cara lá, ele faz. Aí você que tem informação, que entende, não fala, então assim, você está validando aquilo lá que ele está falando. Então essa ideia que a comunicação, a importância de tornar comum, né, que é a etimologia de comunicação, entra nesse aspecto, tanto do medo de falar em público, quanto de conseguir colocar o cérebro no viva voz. Caraca, aprendi pra caramba. Estamos chegando realmente ao finalzinho do nosso Sapioncast, esse episódio que vai direitinho para a trilha Skills, e queria fazer algumas recomendações finais. Primeiro, seguir a sapion.magister no Instagram, pode procurar lá no TikTok, também está lá. Seguir a sapio.novaeducação, conteúdos incríveis de educação. Seguir o professor Rones, estou aqui sempre trazendo os conteúdos das nossas plataformas, e clicar em algum lugar aqui na tela para poder fazer o teste grátis da nossa plataforma. Você pode ficar por 2 semanas futucando os cursos, aprendendo, ver como ela funciona, ver como nós estamos trazendo a inteligência artificial para o jogo como seu assistente. Nós criamos um assistente para você, professor. Então, por gentileza, eu faço isso. E também siga o professor William Borghetti, que gentilmente está conosco aqui, produzindo esse conteúdo incrível para a nossa trilha Skills. William, agora é com você. O tchau, aquela palavra final,
aquele fechamento de ouro. Muito Se fosse bom. um soneto, seria uma chave de ouro ali nos últimos Ó. 2 versos. Aí o Camões ficou contente, né? Camões mexeu lá no túmulo lá. Ficou bom, foi bom. Cara, agradecer a oportunidade. Eu sou muito feliz em estar aqui no time da Sapion, né? Eu falava para você, e acho que é importante tornar isso público, a cultura que você desenvolveu aqui na tua empresa, absolutamente todo mundo muito gentil, muito preocupado em se tá tudo bem, né? Se tá dormindo bem, se pega no hotel, traz para cá. Eu não sei o que é. Se eles não forem gentis, a gente bate neles. Tô sabendo. Até falei pro Rainer que eu falei, a tal da moqueca aqui no Espírito Santo é famosa, né? Aí uma moqueca apareceu para mim, né? Então, do tipo, é uma coisa muito, muito bacana. A gente gravou hoje junto com o Felipe, com o Rainer também. Nayane sempre tá com a gente. A Delúcia, que quando a gente se conheceu, estava na transição da Flávia, né? E a Delúcia acabou pegando o processo no meio. E ela falou, eu tô chegando, mas vai dar certo. E acabou e deu muito certo, né? Então, quero agradecer. E agora, você falou, a Sapion é a maior plataforma de formação de professores do Brasil. Exatamente. Sapion Magister. Vai entrar lá no meu currículo. Que agora eu estou na plataforma. Eu sou professor da maior plataforma de formação de professores do Brasil. Obrigado, e agradecer a você, cara. Mandar um abração para Isa Camargo, né? Então, deixei para o final para contar isso. Conta então, deixa você contar. Posso contar? Então, por gentileza. Eu fui no podcast da Isa para a gente falar todo o assunto do burnout que ela conta, e quando ela me conheceu através do Pedro Cortella. E ela assistiu uma live minha do Pedro Cortella, ela falou assim, William, o professor passa muito estresse e a quantidade de professor afastado por burnout é absurda. Vem aqui no meu podcast para a gente bater esse papo. E aí eu fui, falamos muito de educação, e aí no final, cara, eu não lembro se foi no podcast ou se já tinha fechado. Ela falou, eu preciso te conectar com um cara, o Rones. Ela falou, vocês dois precisam se conhecer e tal, né? Eu falei, pô, legal, por favor, me apresenta. E foi quando ela colocou a gente em contato. Exatamente. Na hora a gente já fez uma chamada de vídeo lá, já batemos um papo, conectamos ali. E a partir dali a parceria... Naquele papo que a gente bateu online, a gente fez uma reunião online, você me ensinou uma parada sobre adolescência, que até hoje eu penso nela e aplico com os meus filhos, você acredita? É mesmo? Numa conversa ali, quem é professor ensina o tempo todo, né? E então, eu aplico até hoje, cara. Eu passei a olhar minha filha, que está com 18 anos, com um olhar completamente diferente, considerando o que você me falou sobre o que é um adolescente. Isabela Camargo, obrigado por ter me conectado com o William. Nós fizemos grandes coisas juntos a partir dessa conexão. Ela me conectou com outras pessoas. Ela veio palestrar no Sapion Summit, né? Ela fez o encerramento. E ela espalhou luz, cara, para tudo quanto ela é maravilhosa, assim, no Loud VIP, no atendimento das pessoas, com os meus sócios, comigo. Depois seguiu falando com a gente por uma semana, assim, depois de ter vindo, né? Não é aquele palestrante que desaparece. E foi muito gentil. Então foi assim que a gente se conheceu. Maravilhosa. Acabou de ter um bebê, né? Acabou de ter um bebê. Bebê Antônio. E então, assim, há muita alegria e felicidade que ela merece muito. E aí a gente se conheceu através de lá, né? Tá? Então, cara, assim, agradecer a confiança, porque... ninguém me conhece aqui, mas quando eu chego, eu já chego chancelado pela Sapion, pelo Rones, né? Então as pessoas falam assim, eu não conheço esse cara aí, mas ele deve ser bom porque a Sapion Magister, enfim, né? A Sapion como um todo, você está chancelando. Então eu tenho que ir lá e mostrar um bom trabalho, porque eu não estou representando só a mim, né? Estou representando todo mundo. Então agradecer e falar para quem está nos ouvindo o seguinte: ouça o adolescente. Parece uma bobeirinha, mas quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que a gente não ouve, né? Vou melhorar minha frase. A gente não escuta. Então, escute o adolescente. A gente ouve som, mas a gente não escuta, a gente não processa, não ouve com intenção, com atenção, né? Então, agradecer a oportunidade de deixar esse recado. Agradecer ao Felipe, que está... Felipe, desde as 7 da manhã ele está comigo aqui, não aguenta mal ouvir eu falar. E toda a equipe aqui que me acompanhou para a gente fazer a gravação, que me trouxe para cá, os motoristas que buscam, levam, né? Toda essa galera que está aqui, estou muito bem atendido e me convidem sempre que eu venho. Não, já está convidadíssimo. Comeu até moqueca, querido. Boa demais. Até a próxima. E aprendi que a moqueca capixaba não tem azeite de dendê e leite de coco. Não tem nada disso. É a diferença da moqueca baiana. Fechou? Então nós encerramos aqui mais um podcast do Sapioncast, o Sapioncast, podcast da Sapion.
E o episódio de hoje, a neurocomunicação como uma ferramenta de transformação. Valeu? Até breve.